Irmãos, vamos recitar aquilo que está aí no programa que todos receberam. Vamos falar do Senhor Jesus. Vamos juntos? Jesus, o Rei da Glória, a nossa salvação. Aquilo que temos feito aqui nos faz relembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na última Páscoa que Jesus, em seu ministério terreno, celebrou. Abra sua Bíblia em João 12, versos 12 a 19, você poderá acompanhar a descrição bíblica deste momento tão especial. João 12, 12 a 19. Nos levantemos, irmãos, para a leitura da palavra do Senhor, depois os irmãos terão tempo para ficarem assentados. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. E nós dizemos: pode assentar, irmãos. Este texto, irmãos, é tão valioso que ele é apresentado pelos 4 evangelhos. Sugiro a você que faça aquilo que eu fiz recentemente. Eu reli hoje pela manhã os 4 evangelhos falando-nos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É importante que você compreenda aquilo que estava acontecendo naquela Páscoa aqui relatada. Dias antes, Jesus havia sido ungido por Maria numa ceia em Betânia. Betânia é uma vila que fica muito próxima de Jerusalém. E naquele ato, estava Maria preparando Jesus para o túmulo, como era comum entre os judeus. Na verdade, aquele era um anúncio da iminente morte de Jesus. Havia uma antecipação da sua morte naquele ato realizado na casa de Simão, o leproso. Agora, Jesus, chegando em Jerusalém, que recebera muita gente para a festa da Páscoa, encontra muita gente que desejava vê-lo, mas também muita gente que queria ver Lázaro, porque a notícia era muito mais do que um boato. Pessoas viram Lázaro ressurgir dentre os mortos depois do 3º dia, já mal cheiroso. Pessoas que estavam em Jerusalém, portanto, estavam eufóricas, cheias de curiosidade, tomadas de espanto, querendo saber quem era Jesus. E, como eu disse, quem era Lázaro. Grandes ramos de palmeiras, irmãos, eram utilizados para receber as pessoas que chegavam a Jerusalém durante a celebração da Páscoa. Isso já era um costume dos judeus, que é descrito como parte da festa dos tabernáculos. Acompanhe aí na Bíblia dos irmãos, Levítico capítulo 23, os versos 40 e 42. Enquanto os irmãos buscam o texto bíblico, eu quero aconselhar os irmãos que estão na introdução que auxiliem de perto quem está chegando, porque vamos ler a palavra de Deus. Em Levítico 23, 40, então é dito assim: No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas,
ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Vejam o verso 42, quando a palavra de Deus diz: 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Portanto, irmãos, ramos de palmeiras eram utilizados em outras festas, inclusive na festa da Páscoa. Eram parte da identidade judaica em grandes celebrações militares e litúrgicas. Em momentos de vitória, em momentos de gratidão a Deus pelo favor dele destinado ao seu povo, era comum a utilização desses ramos de palmeiras saudando aqueles que chegavam, exércitos ou sacerdotes, levitas e tantos outros que estavam envolvidos com o culto ao Senhor. Os participantes da Páscoa, portanto, estavam ali interessados nisso, em celebrarem o grande evento da libertação do Egito, com a consequente saída para Canaã, mas eles queriam receber muito bem quem estava chegando. Queriam receber o famoso Mestre Jesus. Em João 6, verso 15, João é usado pelo Senhor para dizer da crescente fama de Jesus. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Em outros momentos que precederam a Páscoa, muita gente queria ver Jesus e, em meio às agonias daqueles dias, já queriam aclamar Jesus como rei. Jesus sabia disso, sabia que muita gente queria recebê-lo. E ele foi saudado. Foi saudado enquanto as pessoas com os ramos pelas ruas diziam: Hosana, Hosana, Hosana ao que vem como bendito do Senhor. Vejam o Salmo 118. Esse salmo, irmãos, muito utilizado na celebração da Páscoa, nos versos 25 a 27, diz-nos assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Esse é o clamor Hosana, este é o significado de Hosana. É um pedido de socorro, é um pedido de auxílio ao Senhor. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Portanto, irmãos, muitos que ali estavam, naquela Páscoa, queriam recordar o que o Senhor fez no passado. Levantou um grande líder, Moisés, para conduzir o seu povo da escravidão à libertação. Mas também ali estavam, porque eles sonhavam com um novo capítulo glorioso em Israel. Sonhavam com a restauração do reinado davídico-salomônico, os tempos de glória de Davi e seu filho Salomão, aqueles a quem Deus usou para a edificação do grande templo ao Senhor em Jerusalém. Estavam ali na Páscoa dizendo Hosana. Hosana é a forma grega da saudação hebraica, que é Roshaná. E como eu disse, é uma oração, é uma súplica ao Senhor. Quem estava dizendo Hosana estava dizendo: ó Deus, salva-nos. Esta é a nossa súplica. Se você quiser traduzir de modo simples e fiel, você pode entender que o clamor daqueles que diziam Hosana era: por favor, salve-nos. A palavra Hosana, no Novo Testamento, ocorre 6 vezes. Todas elas relacionadas a essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando pelo menos 3 grupos observavam Jesus. Havia muita gente de fora, gente que na Bíblia, muito especialmente no Novo Testamento, é chamada de gente temente a Deus. Gente que tinha alguma ligação
étnica ou religiosa, cultural com os judeus, e na festa da Páscoa voltava a Jerusalém para esta grande celebração de Israel. Essas pessoas estavam entusiasmadas porque naquele ano, ao chegarem à festa da Páscoa, muitos diziam: o Messias já está entre nós, ele chegou. Se preparem, porque algo novo acontecerá em meio à opressão que o nosso povo tem experimentado. O segundo grupo eram aqueles que viviam ali na Judéia, viviam na grande, populosa Jerusalém ou nos seus arredores, e estava cansada da pobreza daqueles dias, cansada da opressão de Roma, que ocupava político-militarmente a Judéia, cansada da opressão dos religiosos que já não tinham mais grande crédito com as pessoas. O terceiro grupo são esses que mencionei, autoridades romanas e autoridades dentre os judeus sempre vigilantes. Os romanos pensando: é apenas uma festa, ou quando eles chamam de rei, eles querem elevar esse Jesus Nazareno à condição que é dada a César, o grande rei do império. As autoridades dentre os judeus pensavam: eles estão chamando o filho do carpinteiro de Nazaré de Messias, de Salvador, de rei de Israel? Irmãos, em meio a todo esse conflito que sufocava as pessoas presentes na celebração da Páscoa, um grito se ouvia com clareza: Hosana. Como dissemos aqui nessa manhã tantas vezes, ao Senhor, Hosana. Como nós cantamos aqui, Hosana. Essa era a grande súplica de um mundo atribulado, um mundo cansado das promessas de homens. Naqueles dias, havia muita gente já desiludida com planos e ideias políticas. Isso não é novidade. Se você acredita que a decepção com políticos é uma marca da nossa época, você está enganado. Naqueles dias, já não se acreditava mais nos partidos religiosos, e eram muitos entre os judeus, e não se acreditava mais em Roma. Roma prometera paz, mas cada vez mais o povo judeu sentia-se oprimido. João declara que a numerosa multidão agora, não mais se contendo, tomava os ramos de palmeiras e indo ao encontro daquele Jesus que chegou montado num jumento, como era comum entre os judeus, não cavalo. Na cultura de Roma, sim, entre os judeus, os reis costumavam andar sobre jumentos, um animal muito adaptado à Palestina. Então a multidão se preparou para clamar, dizendo a Jesus: Hosana, bendito és tu que vem em nome do Senhor e que és rei de Israel. Aqueles dias, irmãos, havia gente cansada das novidades no campo religioso. De novo, quero instar você a reconhecer que isso não é do nosso tempo, uma marca nossa, isso é antigo. Todos os dias uma novidade no campo religioso. Ou você nunca recebeu nas redes sociais uma postagem patrocinada dizendo: clique aqui e todos os seus problemas se acabarão e você conhecerá uma verdade oculta que nós descobrimos. Você poderá finalmente conhecer Deus. Os judeus estavam cansados. Os pseudo-messias, tanta gente que se apresentou dizendo: eu sou o Salvador. Mas logo, logo morreu, a sua causa se desfez, as suas palavras caíram em descrédito, o seu grupo se dispersou. Havia gente cansada das experiências sensoriais que, tal como em nossos dias, eram apresentadas como solução para minorar as tristezas daquele tempo. Em nossos dias, nós olhamos à nossa volta, aqui bem perto de onde estamos. Quantos decidiram que buscarão nos vícios, nos entorpecentes, um fôlego para viver? Aqui entre nós, quantas pessoas buscam a prostituição? Há alguns dias eu estava com a minha esposa, caminhando pelas ruas do centro de Belo Horizonte, e eu fiquei incrédulo, mas minha esposa, que é muito observadora, disse:
Foi conosco que ela falou. Eu passava de mãos dadas com a minha esposa, buscávamos uma loja e uma mulher com roupas muito curtas e parecia estar já sob efeito de drogas, gritou dizendo que queria ter um encontro comigo. E eu dizia à minha esposa, não, ela não falou comigo. E a Sâmila disse, claro que foi com você. Não havia mais ninguém aqui à nossa volta. Irmãos, naqueles dias, havia sim muita gente viciada, muita gente entregue à prostituição, gente que se sujou tanto nas trevas do pecado que estava endemoniada. As pessoas estavam ali para dizer, Jesus nos salve, Hosana, nós não suportamos mais aquilo que está acontecendo. No comentário da editora evangélica Esperança, o autor diz assim, as pessoas não chegam para ouvi-lo, e sim para vê-lo. Falava-se muito, apresentava-se muitas ideias e muitas soluções, mas agora em Israel, ao olharem para Jesus, diziam todos, não é somente pelo que dizem, mas é por quem ele é. Ele ressuscitou Lázaro, ele multiplicou pães e peixes, ele não quis construir um reino para si, um reino desse mundo. Ele ama crianças, ele ouve prostitutas, ele confronta hipócritas que se assenhorearam da liderança religiosa de Israel. Ele é muito mais do que tudo o que um dia pedimos a Deus. Hosana é a súplica de um povo dizendo, salva-nos, ó Deus, do mundo atribulado. A festa da Páscoa, portanto, torna-se a festa central do calendário cristão, porque não apenas relembra o grande evento da saída do Egito, mas agora diz que um cordeiro, aprovado por Deus Pai, um cordeiro santo, se ofereceria por amor, por gente como eu e você, que estava outrora vivendo sob a ditadura do pecado, escravizada, destinada à perdição eterna. E agora, pelo sangue desse cordeiro que é sobre nós aspergido quando nele cremos, temos entrada à nova Jerusalém celestial. A Páscoa, irmãos, portanto, é o clamor de gente carente do socorro do alto. Jesus trouxe-nos alívio para o corpo, a alma e o espírito. Ele é saudado com a multidão dizendo, Hosana, bendito, abençoado. Veja Mateus 21, no verso 11. Mateus 21, 11, a palavra de Deus diz que as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. O que eles diziam? Diziam, este fala de verdade das verdades do alto. Este é o mensageiro fiel da parte de Deus. E quanto mais irmãos buscavam em Jesus a consolidação de um reino político-militar, e viam Jesus dizendo, meu reino não é deste mundo, baixem as armas. Se eu pudesse, eu pediria às milícias dos anjos dos céus que me protegessem. Vocês não precisam usar a espada. Quanto mais esperavam que Jesus se tornasse um novo César, ou em linguagem dos hebreus, um novo Davi. Mas Jesus dizia, eu sou o mensageiro do alto. Jesus trouxe para si a função muito bem desenvolvida por ele de profeta, de mensageiro fiel da parte de Deus. Ninguém falou como Jesus. O clamor de um povo carente de socorro do alto e encontrou em Jesus soluções definitivas. O clamor é, bendito, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Além de profeta, ele também é sacerdote. Ele vem da parte do Senhor e vem em nome do Senhor para nos levar ao Senhor. Ele nos permitirá finalmente desenvolver relacionamento pessoal com um Deus que nos ama. No passado, saímos do Egito para glorificarmos a Deus no deserto e vivenciarmos um novo modelo de vida numa nova nação Israel. Não conseguimos, falhamos. Agora ele, o sacerdote do alto, vem para se oferecer em nosso lugar, para que agora, perdoados e libertos dos pecados que nos afastam do Deus Santo,
possamos viver na presença dele. É bendito o profeta de Deus. É bendito o sacerdote que vem em nome do Senhor. É bendito, como nos diz João 12:13, aquele que é rei de Israel. Olhem para Mateus 21, verso 9. A palavra de Deus aqui nos diz que as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Aquele que é profeta, sacerdote, é também o rei, que nos dará esperança de dias melhores. Roma não pôde nos garantir dias melhores. Os nossos líderes não puderam. A história dos reis de Israel é uma história de grandes decepções com reis que deveriam amar ao Senhor e o seu povo, mas pecaram contra o Senhor e contra o seu povo. Esse Jesus, santo como é, poderá reinar sobre nós. Warren Wiersbe, ao comentar esse texto, irmãos, disse aquilo que eu preciso compartilhar com vocês. Jesus chorou ao ver Jerusalém entregue à sua incredulidade, rejeitando o Messias Jesus. Todas as profecias cumpridas em Jesus, todos os sinais de que ele era Deus apresentados. Ao ver a incredulidade de Jerusalém, o Senhor chorou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te acolher como a galinha faz com os seus pintinhos, mas tu não quiseste, Jerusalém. Vejam o que o comentarista, que citei agora há pouco, diz: a nação desperdiçara suas oportunidades. Seus líderes não reconheceram o tempo da visitação de Deus, mostrando-se ignorantes das próprias Escrituras. Quando Israel voltar a ver o rei, louvado seja o nome de Jesus, será em circunstâncias bem diferentes. Segundo Apocalipse 19:11, ele virá como um cavaleiro triunfalmente cavalgando sobre as nuvens. Virá em glória, não em humildade, e será acompanhado dos exércitos do céu. Será uma cena de vitória, pois virá para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino. Jesus então entra em Jerusalém, e a um só tempo, aquela gente oprimida, cansada, alquebrada, aquela gente atormentada diz: ouça o nosso último clamor. O que nos resta de fôlego nos pulmões, usaremos para dizer: Hosana, tu que és o Messias. Hosana, tu que ressuscitastes Lázaro. Hosana, tu que não tens desejo de assumir o trono de César, mas que até mesmo para entrar em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias, precisou pedir um jumentinho emprestado numa aldeia vizinha. Ó tu que és simples, manso e humilde de coração, mas é poderoso em obras e palavras. Ó tu, Jesus amado, ouve o nosso clamor. E então, irmãos, aquela multidão sabia o que deveria fazer. É bem-vindo aquele que é saudado com os ramos. Então, naquele dia maravilhoso, levantaram os ramos das palmeiras com todo entusiasmo, como quem dizia: resta-nos ainda uma esperança, e ele saberá que nós suplicamos pela intervenção dele. A entrada triunfal acontece, e Jesus enfim chega ao templo e purifica o templo, demonstrando que ele não estava disposto a firmar acordos com os poderosos deste mundo. O profeta do Senhor, o sacerdote do Altíssimo, o Rei eterno e imortal, agora estava no templo, em Mateus 21, a partir do verso 13, dizendo às pessoas: vocês clamaram e o socorro do alto chegou. Mateus 21, 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves os que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus:
Sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Jesus então conclui a sua entrada triunfal dizendo: as crianças estão corretas quando elas dizem: Hosana, Hosana ao bendito filho de Davi, Hosana aquele que veio dos céus, aquele que vem do alto. Eles estão acertando. Seria bom que vocês celebrassem a Páscoa recordando o que o Senhor fizera no passado, mas atentando para aquilo que Ele está fazendo hoje, oferecendo um libertador que Moisés um dia desejou. Nas páginas da Escritura está o clamor de Moisés dizendo: se do meio do povo do Senhor fosse levantado um profeta. E Moisés, ao dizer isso, está fazendo menção a uma providência divina. Um verdadeiro profeta que, diferentemente de mim, jamais erraria, jamais se enganaria. Seria bom que vocês, dizia Jesus, olhassem para as crianças, entendessem a perfeição do clamor delas, e junto a essas crianças dissessem: Hosana, e levantando as palmeiras, os ramos das palmeiras, me saudassem dizendo: é bendito o profeta, sacerdote e rei que vem do alto. O clamor foi respondido pelo verdadeiro Messias Jesus, que operou verdadeira salvação. Com esse texto da palavra de Deus, hoje à noite, eu quero então te falar da verdadeira salvação que esse Messias operou. E por esta razão, hoje pela manhã, nós temos cantado sem cessar, sem cantar: Hosana, Hosana a Jesus, o Filho do Deus vivo, o Senhor eterno, o Filho de Davi, aquele que venceu. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar? Hosana, Senhor. Em nossos dias, olhamos à nossa volta e vemos aquilo que o homem em seu pecado tem sido capaz de fazer. Voltar-se contra o Senhor de maneira infame, assintosa, cruel. Temos visto, Senhor, quão insuportável este mundo nos parece. Aqueles que nos lideram não representam para nós qualquer motivo de esperança. Aqueles que se constituem líderes religiosos não se parecem com o Senhor. Aquilo que as pessoas à nossa volta nos apresenta não atende o clamor do nosso coração. Por isso ao Senhor e somente ao Senhor dizemos: Hosana, seja bendito o nome do Senhor em nosso viver, em nossa igreja, em nossa família. Saiba o Senhor que cremos que é o Senhor a resposta do alto para o clamor daqueles que vivem aqui embaixo. Ajuda-nos, Senhor, a celebrar a Páscoa, não apenas rememorando o livramento operado sob a liderança de Moisés, mas lembrando-nos que em Jesus a Páscoa alcança o seu mais elevado significado, porque nos lembra daquele que morreu para que tenhamos vida e vida em abundância. Louvado seja o teu nome. Receba a adoração do teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.